Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. A Polícia do Rio prende uma quadrilha de furto de combustíveis de dutos da Transpetro. Bombeiros ainda procuram quase 70 desaparecidos em Petrópolis. E o número de mortos se aproxima de 200. Minas Gerais registra a primeira morte por dengue neste ano. E ainda, a Fiocruz libera as primeiras doses da vacina contra a Covid totalmente brasileiras. É agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Civil e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio prendeu 6 pessoas numa operação contra o furto de petróleo e combustíveis de dutos da Petrobras. A ação aconteceu no Rio e em outros 3 estados do Brasil. Era sempre num lugar afastado, de difícil acesso, que o grupo criminoso agia. As investigações mostraram que a quadrilha perfurava dutos subterrâneos da Transpetro para desviar petróleo cru e combustíveis derivados da Petrobras. Os desvios foram feitos em Magé e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um trabalho que exige conhecimento técnico e é perigoso. Hoje, a Polícia Civil e o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 6 pessoas no Rio, em Minas Gerais, Pernambuco e no Espírito Santo. Segundo a polícia, o petróleo era vendido nos estados do Sudeste, onde os agentes também fizeram buscas em 26 endereços. Isso acaba sendo revertido para o consumidor. A partir do momento que a gente minora as perdas na operação da Petrobras, o consumidor na ponta final também é favorecido, porque isso tem um impacto também no valor do combustível que chega ao cidadão. As investigações começaram em 2017, quando a Polícia Civil prendeu 2 motoristas transportando petróleo irregularmente e apreendeu os celulares deles. A partir daí, os investigadores passaram a interceptar mensagens e ligações e conseguiram chegar às pessoas que ganhavam dinheiro com o desvio de combustíveis. A operação da polícia recebeu o nome de Ratoeira por causa do nome que os criminosos deram ao grupo de mensagens, Ratobras. O que mais chamou a atenção é que esse grupo se comportava como se fosse uma empresa. Eles tinham uma organização de forma escalonada, hierarquizada. Eles se intitulavam um grupo chamado Ratobras, quase que debochando do nome da empresa que revende petróleo. A polícia identificou a dupla que encontrava os pontos e perfurava os dutos de petróleo. Eram Rogério Peixoto Gomes e Milton Carlos Félix de Souza, que foi preso hoje em Magé. Franz Dias da Costa e Adriano Marcelo Gomes eram os motoristas do grupo. Mauro Pereira Gabri, João Luiz Gomes Diogo, Jonathan Rodrigues Lima e Daniel José Campanaro são donos dos caminhões e de empresas de transporte. Segundo a Polícia Civil, o grupo era financiado pelos empresários Magnojai Rizari Recla e Robson Teixeira Alves Guzmão, sócios de empresas, inclusive de combustíveis, no Espírito Santo. Foi onde os policiais encontraram hoje esses tanques, onde possivelmente o petróleo irregular era armazenado. Além de causar prejuízos para as empresas, o desvio de petróleo e combustível pode causar danos ao meio ambiente e acidentes graves. Em abril de 2019, um funcionário da Transpetro ficou ferido ao tentar consertar uma perfuração dos dutos em Duque de Caxias. No mesmo local, Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos, teve queimaduras graves ao cair numa poça de gasolina. Ela morreu um mês depois por causa dos ferimentos. Segundo a polícia, o vazamento foi provocado por uma tentativa de desvio de combustível em um duto da Petrobras. Nós não conseguimos contato com as defesas dos citados na reportagem. A Transpetro declarou que colabora com as investigações e que a parceria está rendendo bons resultados. No Paraná, 4 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas e contrabando. O alvo dos policiais foi uma quadrilha que trazia drogas e mercadorias de forma ilegal do Paraguai para o Brasil. Eram cigarros, equipamentos eletrônicos e até agrotóxicos. O agrotóxico ele é um tipo de contrabando, né? Só que a nossa legislação ela prevê um tratamento específico ao transporte de agrotóxicos. Mas, a depender do caso, ele pode ser enquadrado como um crime ambiental. Na data de hoje foram arrecadados os celulares dos investigados, também foram apreendidos radiocomunicadores
veículos e dinheiro em espécie. A investigação revelou que o contrabando entrava aqui no Brasil pelo Rio Paraná. Tudo era descarregado em um porto clandestino na cidade de Guaíra, aqui no estado, onde aconteceram as prisões. Depois, os criminosos seguiam de carro. Eles levavam os produtos para depósitos ou distribuíam para compradores na região sul e em São Paulo. Durante as investigações, a polícia conseguiu impedir a distribuição de drogas e de algumas mercadorias. Em uma das ações, na semana passada, teve perseguição. Os contrabandistas conseguiram fugir, mas abandonaram os carros que estavam carregados com quase 1 tonelada de agrotóxicos sem documentação. As 4 pessoas presas preventivamente devem responder por organização criminosa, porte ilegal de armas e outros crimes. As penas podem chegar a 38 anos de prisão. Em menos de 3 horas, 2 homens foram executados em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O Martim Andrada tem os detalhes. Olha, foram mais de 20 tiros de fuzil em plena luz do dia. O empresário Joaquim Vinícius Miranda Borges, de 33 anos, seguia com um carro dele numa avenida movimentada aqui de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Quando teve o veículo metralhado, ele até tentou escapar, saiu do veículo, correu, mas acabou sendo alcançado pelos pistoleiros e executado. Depois disso, menos de 2 horas depois, a cerca de 2 quilômetros do local onde o empresário foi executado, um outro crime, um paraguaio foi executado dentro do carro dele, na porta de casa. Segundo testemunhas, 2 pistoleiros chegaram numa moto e atiraram. A polícia está investigando o crime. No caso do paraguaio, ele tem passagem pela polícia e o brasileiro também. A polícia diz que os crimes, muito provavelmente, eles não têm relação entre si, mas que está investigando. Segundo a polícia também aí, eles foram mortos muito provavelmente por conta de acerto de contas, já que essa região é dominada pelo tráfico de drogas. E o número de mortos em Petrópolis, no Rio, aumentou para 198 no fim da manhã de hoje. Os bombeiros procuram por 68 desaparecidos. Na entrada de Petrópolis, o trânsito é intenso. Hoje faz sol e já não se vê lama no chão. Um contraste com o dia seguinte da enchente que assolou a cidade na semana passada. Essa região aqui da cidade ficou inteiramente alagada. A gente está perto do centro, né, onde o rio Quitandinha transbordou. Agora, olha o nível, está bem baixo. Esse posto que ficou debaixo d'água já voltou a funcionar normalmente. São vários sentimentos, né? Resignação, tristeza. Nós tivemos muita perda de vida aqui, pessoas ainda soterradas, né? Perderam bens, tetos, né? Mas para dentro da cidade começa a confusão. Montanhas de lama, ruas interditadas, uma poeira sem fim e trabalhadores com caminhões fazendo a limpeza dos vestígios da enxurrada. Ainda tem muitos galhos de árvores e tudo que a chuva arrastou amontoados pelos cantos da cidade. Ainda há mais de 60 pessoas desaparecidas. Os bombeiros entraram no 9º dia de buscas e os trabalhos se concentram em pelo menos 7 pontos onde houve deslizamento de encostas ou transbordamento de rios. No alto do Morro da Oficina, hoje de manhã, as equipes encontraram mais um corpo de uma mulher que ainda não foi identificado. Os bombeiros também fazem buscas na parte baixa por uma aposentada, Maria Rosa dos Santos, de 65 anos. O neto dela foi encontrado ontem à noite, o menino Davi, de 5 anos. Ao lado dessa casa, que ficou de pé, havia uma outra casa. Era nessa casa que os dois estavam, mas nada restou. Na casa que ficou de pé, foram localizados ontem os corpos de uma senhora e da sobrinha. Elas ficaram soterradas no 1º andar. Pelos relatos dos moradores, a senhora não conseguia sair da cama, não poderia subir para o 2º andar da casa. A sobrinha não quis deixar a tia sozinha. Pessoas continuam em abrigos na cidade. É um momento que a gente está precisando muito. Petrópolis é uma cidade muito acolhedora e agora chegou o momento de ser acolhido e a gente está sentindo assim muito carinho. A promessa do governo do estado é começar a pagar o aluguel social em até 15 dias. A gente não pode voltar, entendeu? E a gente também não pode ficar na casa de quem está brigando a gente a vida toda. A gente tem que tentar seguir em frente. Robson tem a Milena, filhinha de 2 anos, que nasceu com má formação e precisa de cuidados. Ele está com a casa interditada, sem emprego e vivendo há 1 semana no abrigo com a família.
As roupas do corpo são todas doadas. A nossa cabeça está a mil, a gente não consegue pensar em nada, né? Só na nossa família, na volta para casa, para que a gente consiga dormir tranquilo, consiga dormir em paz, porque aqui ninguém está conseguindo dormir direito. E ainda chove muito na região norte do país. No Acre, pelo menos 3 municípios, além da capital, Rio Branco, enfrentam transbordamento dos rios. A Ana Paula Xavier tem as informações. O nível do rio Acre, aqui em Rio Branco, ainda é de alerta, apesar de apresentar sinais de vazante. Eu estou aqui no Parque de Exposições da capital, Rio Branco, onde foram montados abrigos para receber possíveis famílias desabrigadas. Muitas ainda estão dentro das casas, com os objetos suspensos, com medo que a água volte a subir. No interior do estado, a situação também preocupa. Em Feijó, 2 bairros da cidade estão atingidos pelas águas. Além das comunidades rurais, o Corpo de Bombeiros acredita que 40 famílias estejam atingidas. Por enquanto, não tem famílias desabrigadas. Em Tarauacá, o nível do rio também transbordou. Uma família formada por 15 indígenas precisou ser levada para um abrigo montado em uma escola. No Jordão, a situação é delicada. O nível do rio baixou e o que se vê agora é muita lama e destruição espalhada pela cidade. Cerca de 350 pessoas estão desabrigadas. Na região de Vicente Pires, no Distrito Federal, a chuva de ontem provocou estragos. Muitas ruas ficaram alagadas e a marquise de uma distribuidora caiu sobre 2 carros. Hoje cedo, a marquise da distribuidora de bebidas na Rua 3 estava sendo consertada. Ela desabou com a chuva forte e a ventania de ontem. Imagens gravadas logo após o temporal mostram que o estabelecimento ainda funcionava quando houve a queda da marquise. 2 carros que estavam estacionados em frente à loja foram atingidos, mas ninguém se feriu. Os bombeiros isolaram o local e acionaram a Defesa Civil para avaliar a estrutura. A equipe veio hoje conferir os reparos que estão sendo feitos. Mesmo com o prejuízo, o dono da distribuidora estava aliviado. Graças a Deus foi tudo bem e só foi prejuízo financeiro mesmo, tá? Infelizmente caiu a estrutura da frente, mas não agravou nada na loja. Foi só um susto aqui da fachada mesmo, que caiu com o peso da água, com a força da chuva mesmo. Mas otimismo mesmo foi desse homem aí. Ele encontrou no temporal um motivo para se divertir, com uma bolha gigante. Ou talvez o bom humor seja, na verdade, uma forma de protesto. As ruas alagadas se tornaram uma piscina e quando a caminhonete passa tem até onda. Na Rua 5, a água entrou com tudo nessa casa. A cama quase ficou submersa. Na Rua 4, esse carro ficou ilhado. A enxurrada descia forte e o vento não dava sinais de trégua. Em outro ponto dessa rua, a água jorrava e deu um nó no trânsito. Veja de outro ângulo. O motorista que gravou as imagens ficou assustado com o aguaceiro. Aí, galerinha, na nossa rua, perto do nosso condomínio, inacreditável. O síndico de um condomínio da Rua 4A cobra a celeridade nas obras. Essa obra começou em início de setembro, com previsão de conclusão para 60 dias. Essa foi a informação que obtivemos na administração de Vicente Pires, com o administrador. E hoje já faz mais de 150 dias que nós estamos aí com o caos. A Secretaria de Obras diz que 85% dos trabalhos na cidade estão concluídos, mas os maiores transtornos durante a chuva de ontem foram justamente naquelas ruas que ainda não passaram por obras ou que estão passando agora. A Secretaria de Obras diz que os trabalhos estão dentro do cronograma. O prazo foi estabelecido por um contrato em junho do ano passado e prevê que tudo esteja concluído em dezembro. Onde também teve chuva forte ontem foi em Maringá, no Paraná. O temporal provocou alagamentos e a queda de quase 30 árvores. A força da água arrancou parte da pista de caminhada do Parque Ingá. A pista foi levada pela correnteza. Os pedaços do asfalto foram parar numa rua ao lado do parque. Ninguém ficou ferido.
No Pará, parte da BR-158 está interditada. Um bueiro que passava por baixo dela não aguentou a força da chuva e rompeu. Olha só a imagem. Uma grande quantidade de água desceu, arrastando a vegetação e destruindo a estrada. O trecho fica entre os municípios de Redenção e Santa Maria das Barreiras. Técnicos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já foram enviados ao local para analisar o que precisa ser feito. Minas Gerais registrou a primeira morte por dengue este ano, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Quem tem mais informações para a gente é a Cláudia Mourão. Essa morte foi em Espinosa, no norte do estado. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não disse se é de uma mulher, de homem, nem a idade, mas confirmou que outras 2 mortes estão sendo confirmadas aqui no nosso estado, motivo de muita preocupação. E, segundo esse último boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, ele foi até o dia 15 de fevereiro, então até semana passada. Os últimos dados, então, atualizados são os seguintes. Aqui em Minas já são 4.791 casos suspeitos de dengue, olha só neste ano. E 1.289 já foram confirmados. Em relação às outras doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti, tem a questão da febre chikungunya. Segundo o último boletim, já são 317 casos já suspeitos e 30 confirmados. E Zika vírus, né? A gente também fica preocupado com isso. Foram 9 casos suspeitos e 3 foram confirmados dessas 2 doenças. Felizmente, nenhuma morte, né, foi registrada. Agora, a gente entrou em contato também com a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Belo Horizonte para saber como é que está a situação da dengue e também não está boa, viu? O boletim da Prefeitura aqui, ele foi até o dia 17 de fevereiro, ou seja, semana passada, e olha os números, são 56 casos já confirmados de dengue e 594 suspeitos, ou seja, estão sendo investigados aí e nenhuma morte aqui na capital. As festas de carnaval no Distrito Federal estão proibidas e o governo adverte, a fiscalização vai ser reforçada e as festas clandestinas com ingressos já à venda pela internet não vão ocorrer. Segundo o decreto publicado ainda no ano passado, estão proibidos todos os eventos carnavalescos, pagos ou não, o que inclui bailes, shows, blocos e desfiles, mesmo dentro de bares e restaurantes. Shows e festivais com cobrança de ingresso e também pistas de dança em qualquer estabelecimento. Por outro lado, continuam permitidos música ao vivo em bares, sem cobrança de ingresso e sem espaço para dança, shows e festivais sem qualquer contribuição do público e também sem dança, assim como festas particulares, como casamentos e aniversários. Até agora, foram mapeadas 41 festas clandestinas já com ingressos à venda. Mas, segundo o chefe da Casa Civil e o secretário de Segurança, essas festas não vão acontecer. Todos esses locais serão fiscalizados. Então, a gente chama a atenção para isso. Não está sendo possível a realização desse tipo de festa. E ainda assim as pessoas estão divulgando, estão vendendo ingressos, estão realizando cobranças e os órgãos de fiscalização estarão nesses locais e não permitirão que esses eventos se realizem. A gente vai estar desde sexta-feira até terça-feira de carnaval, com essa força-tarefa intensificada. Nós vamos distribuir a força-tarefa por 6 grandes regiões do Distrito Federal e estaremos aí com diversas equipes nesses pontos, se revezando para que a gente possa fazer a fiscalização. No Vale do Ribeira, em São Paulo, o Departamento de Saúde de Itariri está fazendo busca ativa, porque tem muito morador que não voltou aos postos para tomar a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra a Covid. Mais de 30% dos moradores ainda não completaram o ciclo vacinal, segundo o vacinômetro do governo do estado. A Covid ela não parou. A gente tem que tomar cuidado, que senão não vai adiantar nada, tipo, a metade da população se vacinar e a outra não se cuidar. Tem que me prevenir, né? Me cuidar para não correr o risco de pegar essa doença aí que tá atacando todo mundo, né?
O Departamento de Saúde da cidade calcula que 1.600 pessoas ainda estão sem a aplicação da segunda dose e que pelo menos 7.000 moradores ainda não tomaram a dose de reforço. Nós fazemos o contato através do telefone, nós fazemos a busca dos agentes de saúde e também fazemos uma divulgação nas redes sociais e agora pelos meios de comunicação necessários para que a gente faça a conscientização dessa população que venha. A busca pelas unidades deve ser das 9 da manhã às 3 da tarde, sem restrição. A diretora de saúde de Itariri acredita que a alta de casos em janeiro seja um dos motivos da baixa procura. Nós acreditamos que seja isso, porque a população, em média 900 pessoas, foram contaminadas no mês de janeiro e isso prorroga o prazo delas até o final de fevereiro, início de março, estarem completando o esquema para quem tinha o prazo de poder finalizar o fechamento dessa vacina em janeiro. O Sidney trouxe a filha Marcela, de 10 anos, para tomar a segunda dose. Agora, a família dele está toda imunizada. Não quer dizer que eles não vão pegar, mas pelo menos não agrava, né? Não precisa ter medo, sabe? E é o filho da gente, tem que proteger quem te ama, né? A Vitória também já foi vacinada e manda o recado para quem ainda não está protegido. Tomar vacina porque é bem importante por causa que esse corona não tá de brincadeira. Tá pegando todo mundo, principalmente os idosos, crianças, enfim, todo mundo. É isso aí, vacina sim. E a seguir, a polícia investiga um grupo armado com espingardas e carabinas que bloqueou o trânsito numa avenida do Distrito Federal. Brasil TV de volta com as informações da investigação da polícia sobre as imagens de homens armados que fecharam uma avenida em Taguatinga, no Distrito Federal, para um ensaio fotográfico de casamento. As imagens foram feitas ontem à tarde, em Taguatinga, por uma pessoa que acompanhava esta mulher. No vídeo, ela aparece com um vestido vermelho, de festa, e é escoltada por pelo menos 5 homens armados, com espingardas, carabinas e fuzis. Eles param o trânsito da avenida enquanto ela atravessa a rua. E o fotógrafo tira fotos da cena. No final do vídeo, eles comemoram. Foi aqui nessa avenida Nação do Norte, em Taguatinga, que o vídeo foi gravado e o trânsito bloqueado. Olha só, para vocês terem uma noção, essa é uma via de mão única bem movimentada e cheia de comércios. Segundo testemunhas, depois que a mulher atravessou a rua, ela continuou com o ensaio fotográfico. Segundo um amigo da mulher, a sessão de fotos continuou com o noivo dela, dentro de uma loja de artigos para armas do outro lado da rua. Essas fotos em uma rede social mostram Dilma Lane e Sidney Souza posando armados para as fotos durante o ensaio. Outros amigos do casal afirmam que eles são CACs, que é a sigla para colecionadores, atiradores e caçadores. Nesta rede social, a mulher aparece em fotos com armas e em outras publicações em clubes de tiros. Depois das imagens terem se espalhado ontem pelas redes sociais, o delegado-geral da Polícia Civil disse que abriu uma investigação para apurar o caso. A polícia ainda investiga se as armas são verdadeiras e se os envolvidos no vídeo são CACs também. Segundo especialistas, o caso pode ser enquadrado como crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, nos artigos 16 e 14. No caso, as condutas dos CACs são definidas por uma portaria do Comando Logístico do Exército Brasileiro, que explica que os colecionadores, atiradores e caçadores podem portar a arma de fogo municiada, alimentada e carregada, que sejam do acervo dos órgãos cadastrados, sempre que estiver em deslocamento para treinamento ou participação em competições. E agora uma notícia muito boa. A Fiocruz liberou as primeiras 550 mil doses da vacina contra a Covid feitas com matéria-prima nacional. A fundação já produziu uma quantidade do ingrediente farmacêutico ativo nacional, conhecido como IFA, suficiente para cerca de 25 milhões de doses da vacina contra a Covid 100% brasileiras. E tem capacidade para produzir mais 12 milhões de doses por mês. A direção de Biomanguinhos afirma que o domínio dessa tecnologia facilita adaptações na fórmula para novas variantes e reduz custos de produção. Com o IFA importado, nós estávamos produzindo a um custo de cerca de $6 a dose.
E com o IFA nacional, esse custo já caiu cerca de 73 centavos de dólares, ou seja, o custo está em 5 dólares e 27 centavos. Isso pode representar bilhões de reais de economia para os cofres públicos, né, do governo, do Ministério da Saúde. Nós teremos a capacidade no complexo de biotecnologia em saúde em Santa Cruz de multiplicar por 5, 6 vezes a capacidade para possíveis vacinações anuais e também para o desenvolvimento de outros produtos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o segundo autoteste para a Covid-19. É o Covid AG Detect, da empresa Ecodiagnóstica, que será fabricado no Brasil. Segundo a Anvisa, o produto coleta a amostra por suave nasal, aquela haste flexível com algodão na ponta que se coloca no nariz de forma não profunda. O resultado sai em 15 minutos. O fabricante informou que a previsão é que ele esteja disponível nas farmácias de São Paulo em 10 dias e deve custar R$50 a R$60. O primeiro autoteste aprovado pela Anvisa foi o novel coronavírus da empresa CPMH. Ele é importado da China e deve chegar às farmácias na semana que vem. A fabricante não tem uma expectativa de preço. No Paraná, uma imagem criou uma expectativa enorme nos pesquisadores do projeto Onças do Iguaçu. Um casal de onças pintadas foi gravado por uma das câmeras espalhadas pelo Parque Nacional do Iguaçu. Olha as imagens. Os pesquisadores explicam que as onças são animais solitários e que os casais ficam juntos apenas durante o cio das fêmeas, que pode durar de 6 a 16 dias. Ou seja, um filhote pode estar a caminho ou até mais de um. Este é o primeiro registro do casal e, de acordo com o último censo do projeto, 24 onças pintadas vivem no lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu. A onça pintada é uma espécie ameaçada de extinção. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite.